temos agora a palestra de novos manejos de correção e nutrição de solo para aumentar a produtividade do canavial, com o professor Dr. Gaspar Condorfer, da Universidade Federal de Uberlândia. Olá, Gaspar, seja bem-vindo. Olá a todos, olá, Bassi. Eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade de trocar algumas experiências com relação ao tema de hoje. Parabenizar também essa Semana Digital de Tecnologia e Inovação, dizer que isso é de extrema importância para o produtor de cana em particular, e eu, então, gostaria de imediato dar início a essa apresentação. O nosso tema de hoje é novos manejos de correção e nutrição do solo para aumentar a produtividade do canavial, né? Esse é o tema que nós vamos discorrer no dia de hoje. Para fazer uma introdução nesse tema, né, eu gostaria de falar um pouco sobre a produtividade de cana no Centro-Sul, e podemos perceber através dessa figura algo muito curioso, né? Nós vínhamos com um aumento de produtividade até os anos de 2010, e a partir daí nós tivemos uma queda na produtividade. Um fato bastante anormal se comparado, por exemplo, com outros cultivos, como o caso da soja e do milho, e que a produtividade vem crescendo anualmente, né, em valores bastante significativos, enquanto que a cana, o ano passado, em 2019, fechou na região Centro-Sul com média de 76 toneladas. Essa é uma produtividade, no meu entendimento, muito baixa e muito aquém do potencial de produção de cana que nós temos aqui no Brasil, em particular na região Centro-Sul, né? Eu, pessoalmente, também sou um produtor, um fornecedor de cana aqui na região do Triângulo Mineiro, e para contrapor essa produtividade, né, eu queria mostrar o que a gente tem obtido em relação à produtividade de cana, né? Essa é uma foto aí do meu filho, que está aí no centro dessa foto, mas no ano passado, por exemplo, na safra do ano passado, a nossa cana-planta, ela teve média de 180 toneladas, não se trata de cana irrigada, média de 3 variedades, uma cana de 12 meses, uma cana de uma área de expansão. Portanto, isso mostra o enorme potencial que nós temos aí de ganho de produtividade, desde que as práticas, os procedimentos, enfim, as tecnologias disponíveis sejam amplamente utilizadas. Esse ano, o nosso resultado não foi diferente. Nós tivemos aí para uma área de aproximadamente 380 hectares de cana-planta, uma safra desse ano que já encerrou, produtividade da ordem de 168 toneladas em cima dessa variedade 5201, e todo esse resultado, né, evidentemente que está ligado a um pacote tecnológico que engloba a correção do solo num primeiro momento, né? Você precisa, especialmente em áreas de expansão, áreas novas, áreas de pasto degradado, corrigir o solo e pensar na correção do solo. É fundamental, antes de se iniciar um ciclo de cana, fazer esse tipo de correção, né? Um outro ponto que eu chamo atenção no nosso manejo é a rotação de cultura. Quer dizer, nós saímos de um pasto degradado, de braquiária, a seguir fizemos um plantio de milheto, depois da correção do solo em profundidade fizemos um plantio de milheto. Após a dessecação desse milheto, nós fizemos o plantio da soja sobre esse milheto, para só depois da colheita da soja iniciar, então, com o plantio da cana. Então, vejam vocês que se passou praticamente 3 espécies de plantas diferentes
no caso, a braquiária, o milheto e a soja, para se iniciar o plantio da cana. Isso são procedimentos importantes, né? E que ajudam fortemente a definir a produtividade. Além disso, se fez fosfatagem em níveis adequados, se fez a correção do solo, porque, especialmente aqui no Cerrado, os solos são muito pobres, em particular em relação ao fósforo, então é necessário fazer a fosfatagem, juntamente com a gessagem, que trata-se de um condicionador de solo capaz de ajudar e a estimular o crescimento de raízes em profundidades, porque nós aqui temos um grande desafio. O nosso maior desafio chama-se estresse hídrico, né? Esse ano mesmo nós tivemos 4 meses praticamente sem uma gota de chuva, ela só retornou agora esse mês, e você precisa aprender a driblar esse problema, né, a superar esse problema na medida do possível, e certamente isso passa pela correção de solo, não apenas com calcário, mas com fosfato, com gesso, e tudo aquilo que é necessário para se atingir tetos de produção elevados. Além disso, é feita adubação convencional, aqui no caso, no suco de plantio, nós utilizamos 450 quilos da forma 4-30-10, como uma forma de se adicionar pelo menos uma parte do potássio e a maioria, ou a totalidade do fósforo na cana-planta. E aqui um item bastante importante, que é o uso de óxido de cálcio e magnésio, na dose aí de 150 a 250 quilos de óxido de cálcio e magnésio. Nós vamos discutir bastante esse tema. Essa é uma tecnologia que foi introduzida recentemente e que tem dado ganhos de produtividades muito expressivos. É muito importante que se faça a correção desse solo em profundidade, abaixo do tolete, ali onde se faz o plantio da cana, e que ali tenha um ambiente mais favorável ao enraizamento e, mais do que isso, ao crescimento de raízes em profundidade, para que a cana-planta, que é comparada, por exemplo, com a soqueira, muito mais sensível ao nível de estresse, né? Em outras palavras, a cana-planta sofre muito mais com estresse do que propriamente a cana-soca, né? Além disso, se faz uso de bioestimulantes, exatamente para acelerar e aumentar o volume de raízes produzidos logo após o plantio, para que a cana-planta possa ter um enraizamento mais rápido e explorando o volume de solo maior, para que ela tenha um acesso à água disponível no solo em maior quantidade. E tudo isso, então, faz parte desse pacote tecnológico. Além disso, então, se faz a correção também do potássio, ou seja, se adiciona potássio no momento de fazer o quebra-lombo, e se adiciona, além disso, nitrogênio na cana-planta, e juntamente com o nitrogênio e o potássio, na hora de se fazer o quebra-lombo, se faz também a utilização de boro, já que os solos, de um modo geral, são muito pobres nesse elemento. E aí se faz uma complementação desse pacote nutricional todo aí, também com o uso de adubação foliar, em particular com o uso de boro, de molibdênio e também com a presença de aminoácidos nessa aplicação. Então, esse é o pacote tecnológico que a gente utiliza aí para a definição de altas produtividades, né? O nosso canavial hoje é muito jovem, nós só temos cana até terceiro corte, mas a nossa produtividade está em torno de 135 toneladas por hectare. Muito bem. Quais são os aspectos nutricionais, e esse é a minha especialidade, portanto, eu vou concentrar a discussão em cima desse tema, né? O que é importante para a definição dessas altas produtividades? Primeira coisa é o uso de corretivos, né? Mas não adianta fazer uso de corretivos simplesmente por ser um corretivo, é preciso incorporar esse produto, porque os grandes problemas de correção do solo não estão na superfície, estão em profundidade.
né? Daí, lançar mão, então, de uso de calcário ou então de silicato, que são 2 corretivos de solo, mas lembrando que é necessário fazer a incorporação desses produtos. Não basta aplicar em superfície, né? A rotação de cultura é fundamental nesse processo, nós já mencionamos, né? Fosfatagem, com o uso de fosfatos naturais reativos, e principalmente utilizando os recursos disponíveis na usina, para quem tem, né? Para quem tem disponibilidade. A torta de filtro, por exemplo, é um material riquíssimo em cálcio e também em fósforo, portanto, cabe perfeitamente para fazer a correção do solo nesses 2 elementos, né? A gessagem, fundamental, não apenas como condicionador de solo, mas também como fonte de cálcio e enxofre, né? A silicatagem é uma prática para quem tem oportunidade, como a gente faz esse modelo aí. Eu vou discutir rapidamente sobre isso. A adubação de plantio é fundamental, especialmente com relação ao fósforo, bem como a cobertura, né? E a construção da sala VIP é um modelo que eu vou discutir agora com bastante detalhes, e esse é um tema bastante novo que vale a pena discutir. A adubação de soqueira, com esses nutrientes todos aí, nós precisamos repor aquilo que a cana está retirando, e aí nós temos aí quase todos os macronutrientes e também os micronutrientes sendo necessários serem repostos no caso do soqueiro, né? E a adubação foliar, como mencionei, também é importante. Muito bem. Por que fazer a correção de solo em profundidade, né? É fundamental essa correção de solo em profundidade, porque nós precisamos expandir o sistema radicular para as camadas mais profundas de solo, porque o solo ele vai secando da superfície para as camadas mais profundas. Então, na medida que eu tenho raiz em profundidade, eu posso aproveitar melhor a água disponível, particularmente nos períodos secos. Eu diria que o grande desafio que existe na produtividade da cana é exatamente diminuir o nível de estresse hídrico, né? E para diminuir esse nível de estresse hídrico, nós precisamos construir raízes em profundidade. Precisamos fornecer cálcio e magnésio em profundidade. Precisamos eliminar o alumínio em profundidade. Precisamos eliminar outros elementos tóxicos que existem e que limitam o crescimento de raízes em profundidade, né? Então, em resumo, nós precisamos expandir, promover o sistema radicular para uma maior exploração da água residual do solo. Esse é o nosso grande desafio. Evidentemente, quando se faz uso de corretivos, o uso de calcário na correção dos solos, nós temos aí, além da correção da acidez, nós temos aí ganhos de CTC. Em geral, a cana, em algumas regiões como a nossa, são cultivados em solos de baixa CTC, solos de cerrado, em que a CTC tem uma importância enorme, principalmente no aproveitamento do adubo adicionado ao solo, ou seja, o adubo vai, na medida em que eu aumento, promovo essa CTC através do uso de calcário, nós vamos conseguir ter uma eficiência maior da adubação, menos nutrientes vão ser perdidos por lixiviação, por exemplo, né? E o que é muito importante no processo de correção de solo é a promoção da atividade microbiana. Toda vez que nós alteramos o pH do solo, toda vez que nós usamos corretivo, nós vamos promover a atividade microbiana, que é de uma importância brutal. Cada dia se valoriza mais essa atividade microbiana em qualquer cultivo, não é só a cana, né? E, obviamente, que na medida em que a gente faz a correção de solo, nós estamos aí também aumentando a eficiência dos adubos. O adubo hoje é um insumo que acaba nos levando 20% a 30% do custo de produção, e nós precisamos ser eficientes nessa adubação. Nós podemos, com o uso do corretivo, aumentar muito a eficiência do fertilizante. Muito bem. Apenas para dar uma dimensão da importância da calagem, não apenas como corretivo, mas também como fertilizante, ou seja, ele é um dos grandes e mais importantes fornecedores de cálcio e magnésio para o sistema produtivo de cana.
considerando principalmente que a cana é uma grande extratora de cálcio. Vocês veem aí um quadro que a gente fez na usina Jales Machado, na qual se vê perfeitamente uma correlação linear entre os teores de cálcio no solo e a produtividade. Ou seja, os solos que apresentam teores mais elevados de cálcio na sua composição, são exatamente os solos que permitem uma produtividade mais alta. Solos com teores mais baixos de cálcio trocável ou disponível no solo são aqueles que apresentam as produtividades mais baixas também. Então, é necessário, é fundamental, existe uma correlação muito estreita entre os níveis de cálcio no solo e a produtividade da cana-de-açúcar. Apenas para dar uma dimensão do que eu estou falando, aqui nós temos a extração de cálcio por diferentes variedades. Aqui uma área irrigada, portanto, com produtividades muito altas, aqui 195 toneladas por hectare em média. Isso não importa, o que importa é que pode-se perceber que, em média dessas variedades, a quantidade de cálcio extraída ou exportada é muito superior, inclusive, à de nitrogênio, né? Isso dá uma ideia da importância desse elemento e da importância de se fazer um bom manejo, repondo aquele cálcio que, em geral, é extraído através do sistema produtivo, em particular, daquele canavial de alta produtividade. Então, vamos falar assim, a reposição dessa quantidade de cálcio e magnésio extraída é ainda mais importante, nós precisamos estar mais atentos a isso. A silicatagem é uma ferramenta que nós temos também, além do calcário, né? Não apenas para fornecer cálcio e magnésio, como também para corrigir solo, mas ele tem uma diferença do calcário. O calcário não tem silício na sua composição, e o silicato, ele tem na sua composição o silício, que é um elemento de grande importância para a cana-de-açúcar. O silício, ele é absorvido em grandes quantidades pela cana, e nós precisamos, em determinados solos, repor esse silício, porque ele vai nos ajudar não apenas na correção de solo, mas ele é a nossa fonte de silício que a planta vai ter disponível para absorção, e o silício absorvido tem uma função fundamental na proteção das pragas, da planta, especialmente no que diz respeito a pragas, mas não apenas a pragas, como também doenças, né? Nós temos aí o silício participando de um manejo integrado de pragas, em particular cigarrinha, broca e nematóides, que são sugadores, mastigadores, e onde o silício, ao se acumular no tecido vegetal, ao se acumular na epiderme da folha, consegue acrescentar uma proteção maior a essas pragas, e você, então, pode, através da adubação com silício, ajudar no processo de controle e manejo dessas pragas, né? Mas, no nosso caso aqui, na nossa região, o nosso maior problema não é exatamente pragas, mas sim o estresse hídrico ao qual nós estamos submetidos, né? E nesse ponto também o silício contribui de maneira muito expressiva, ou seja, o silício contribui para reduzir o nível de estresse, como eu vou mostrar já já. E como eu disse, o silício também é parte de um manejo integrado de doenças, já existem vários trabalhos comprovando isso. A adubação com silício pode ajudar na proteção com relação à ferrugem marrom. Existem 2 trabalhos muito bons aqui no Brasil, feito pelo grupo do IAC, da doutora Camargo, bem como com cercospora, outra doença que pode ser perfeitamente manejada com o uso de silício em cana-de-açúcar. Apenas para dar uma dimensão e importância desse elemento, vejam aí a extração de silício comparada com outros elementos. Em alguns casos,
essa extração, dependendo do tipo de solo, pode chegar a essa ordem de grandeza, né, de 370 quilos de silício. Isso é mais do que potássio, nitrogênio, fósforo e qualquer outro elemento essencial. Então, é preciso dar uma atenção especial a esse elemento, especialmente naqueles solos em que ele aparece em baixa concentração. Aqui apenas para mostrar a reação do silicato no solo, mostrando que o silício é capaz, através do uso do silicato, ajudar a reduzir a acidez do solo, né? E fornecendo esse elemento tão importante na nutrição da cana, que é o silício. Aqui, rapidamente, mostrando os efeitos do silício sobre a mortalidade de ninfas de cigarrinha, né? Aqui um tratamento com silício, né? O que levou a uma concentração mais alta de silício na folha e uma mortalidade maior dessas ninfas, comparadas, por exemplo, com o tratamento testemunha, onde o teor de silício nas folhas é bem menor, comparado com o aplicado, e a mortalidade das ninfas menor. Isso tem uma importância brutal, né? Especialmente que esses dados, eu não vou mostrar aqui, mas eles são frutos de uma média de 3 diferentes variedades. Nós tínhamos uma variedade suscetível à cigarrinha, uma média e uma bastante tolerante aí à cigarrinha. Então, isso prova para nós, né, que existe, através da adubação, a possibilidade de se fazer um manejo integrado dessa praga, e é exatamente o que a gente faz aqui no nosso canavial. Com relação à irrigação, a mesma coisa, né? Eu acompanho muito um trabalho na Nicarágua, onde a irrigação é bastante intensa, na qual, em áreas com irrigação, não se percebe diferença entre um canavial tratado com silício e não tratado, né? Quando a gente vai para as áreas sem irrigação, então a produtividade cai, mas existe ou aparece a diferença para o tratamento onde se adiciona silício. Ele é superior estatisticamente ao tratamento onde não se fez adubação com silício. Muito bem, eu disse a vocês, né, que é fundamental, ao corrigir o solo, incorporar esse corretivo. Porque se não for feita a incorporação, essa correção de solo vai ser insuficiente para estimular o crescimento de raízes em profundidade. Aqui, mostrando a capacidade ou as mudanças, melhor dizendo, que a incorporação de calcário na dose de 5 toneladas, nesse caso feito com a Iveca, em um solo que nós tínhamos na camada de 20 a 40, níveis muito baixos de cálcio, ou seja, os níveis de cálcio e magnésio em profundidade extremamente limitantes ao crescimento de raízes, e mais do que isso, associado a elevados níveis de alumínio, o que dificulta sobremaneira o desenvolvimento de raízes em profundidade, né? Associado a uma saturação de bases muito baixa e uma saturação de alumínio elevada. Muito bem, após a aplicação desse calcário, 5 toneladas por hectare, incorporado, essa palavra é fundamental nesse processo, né? Vocês veem que o quadro se altera profundamente, ou seja, o nível de cálcio dobrou em relação a antes da aplicação desse calcário, ou antes da incorporação desse calcário, o nível de magnésio também dobrou, o alumínio desapareceu, a saturação de bases, que era de 21, subiu para 46, e a saturação de alumínio, que era de 31, caiu para 0. Ou seja, nós alteramos, modificamos profundamente as características químicas desse solo em profundidade, o que leva a uma facilidade maior do crescimento de raiz em profundidade. Apenas para mostrar que isso é uma forma que está sendo assim cada dia mais importante, não apenas em cana-de-açúcar, que tem um sistema radicular profundo, mas também em cultivos anuais, como o caso milho, é facilmente demonstrável a importância de se incorporar aqui o calcário. Aqui vocês têm
doses de calcário até 8 toneladas por hectare, né? Com ganhos de até 55% na produtividade em relação à testemunha, ou seja, a produtividade subiu 55% quando eu fiz a calagem na dose de 8 toneladas, mas quando ela foi incorporada a apenas 15 centímetros. Quando eu altero a profundidade de incorporação, quando eu passo esse calcário a incorporar ele a 30 centímetros, a dose é a mesma, 8 toneladas, mas pelo fato de ser incorporado a uma profundidade maior, esse milho subiu a sua produtividade em 100% em relação à testemunha. Ou seja, uma mesma dose incorporada a 30 centímetros é muito mais eficiente do que essa dose incorporada a 15 centímetros. Isso mostra a importância de se fazer a incorporação de calcário. Aqui a cana-de-açúcar, mais uma vez, aqui nós temos uma área de uma usina no estado do Paraná, com 114 toneladas na cana-planta, sem aeração, comparado com 156 toneladas onde foi incorporado. Esses números são muito surpreendentes. Aqui nós temos resposta para aplicação, de novo, do calcário incorporado, 126 toneladas, a mesma dosagem sem incorporar, a produtividade bem mais baixa, da ordem de 105 toneladas, né? Uma recomendação básica para saber onde se faz a incorporação é fazer 3 toneladas. Aliás, desculpe, eu vou fazer a incorporação quando a dose é superior a 3 toneladas. Quando ela é inferior a 3 toneladas, não há necessidade de fazer essa incorporação da forma que eu mencionei. Finalmente, a importância de se fazer também, na operação de subsolagem, o uso de óxidos, né? É uma operação normalmente feita para fazer a descompactação, e nós devemos aproveitar a oportunidade de usar óxidos em profundidade, e com isso, então, permitir uma maior facilidade do crescimento de raízes em profundidade. Só para finalizar, então, muito importante, talvez essa é a grande vedete nesse momento, que é a construção da sala VIP, né? Essa construção da sala VIP é, basicamente, a melhoria do ambiente abaixo de onde se faz o plantio, abaixo de onde se coloca o tolete, né? Nós precisamos, naquele ambiente, incrementar os níveis de cálcio e magnésio, né? Precisamos diminuir a acidez, em geral, que não se consegue fazer com a aplicação de calcário em superfície, né? E, com isso, aumentar a disponibilidade de fósforo, apesar da adubação fosfatada, mas você vai ter uma proteção maior para esse fósforo e uma eficiência maior desse fósforo, na medida em que você faz a correção de solo ali onde o adubo fosfatado é colocado, abaixo do tolete, né? Isso tudo vai melhorar o enraizamento em profundidade e melhora o perfilhamento, e isso vai trazer para a gente um acesso maior à água disponível do solo, especialmente na cana-planta, que, como eu disse, é mais sensível ao nível de estresse que vem pela frente, depois do plantio, né? E isso tudo, sem dúvida nenhuma, resulta em aumentos de produtividade devido a menor nível de estresse da cana-de-açúcar. Isso tudo, então, como resultado desse processo de construção da sala VIP, um aumento da produtividade em função da redução do efeito do estresse hídrico. Aqui, rapidamente, o cálcio tem um papel enorme em proteger a membrana celular dos agentes oxidativos, ou seja, quando a planta começa a entrar em estresse, ela começa a se oxidar, e o cálcio tem um papel importante para reduzir a velocidade dessa oxidação e a intensidade dessa oxidação. E o cálcio, então, com isso, mantém os níveis de água no tecido vegetal de forma mais adequada, como mostra esse resultado aí, onde se aplicou cálcio comparado com o tratamento onde não foi feito a aplicação de cálcio, né? Essa é a sala VIP, apenas para mostrar a vocês, essa é a localização da sala VIP. É aí que nós precisamos corrigir esse solo para promover o sistema radicular em profundidade.
Ganhos de produtividade da ordem de 19 toneladas por hectare, foram obtidos aqui numa tese de doutorado nossa, aqui da nossa universidade. São ganhos extremamente importantes, a um custo muito baixo. O custo dessa aplicação de óxido em profundidade, ela fica aí na ordem de 60 a 80 reais por hectare. Isso se paga folgado com o ganho de produtividade promovido por essa tecnologia. Aqui, mais uma vez, um dado bem recente, que eu trouxe aí, questão de 2 semanas, da usina Jussara, na qual você vê aqui, onde a cana-planta em que se aplicou o óxido na sulcação, no momento do plantio, produzindo 103 toneladas, contra o tratamento testemunha, produzindo apenas 93, são 10 toneladas a mais de ganho de produção da cana-planta nessas condições. Esse é rapidamente mostrando um vídeo de como é aplicado. Esse é um sulcador aqui da nossa propriedade, na qual nós estamos aí aplicando o adubo, ou, no caso, um organomineral, juntamente com o óxido de cálcio e magnésio aplicado na dose de 250 quilos por hectare. Atualmente, nós baixamos a dose, nós usamos 150 quilos por hectare, é a dose atualmente utilizada nesse momento da sulcação. Finalmente, aí, equipamentos que hoje já tem disponível, kit para colocar não apenas no sulcador, mas também na plantadora. São equipamentos aí disponíveis no mercado para aquisição, junto com o adubo, então, ter a possibilidade de aplicar o óxido no momento do plantio, em profundidade, abaixo do tolete. Eu queria agradecer a Copercitos pela oportunidade e fico aí à disposição para perguntas, se houverem, eu fico à disposição. Gratos por todos vocês. Obrigado pela atenção. Gaspar, muito obrigado pela apresentação. Eu quero dizer aos nossos cooperados, aqueles que tiverem dúvidas, podem enviar suas perguntas por e-mail para eventos@copercitos.com.br.